Hoje eu vim falar sobre um livro muito peculiar que eu li recentemente e que eu quis muito compartilhar a minha experiência de leitura com você que, assim como eu, também é fã do Patrick Rothfuss. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui na tela o link pro vídeo que eu fiz muito tempo atrás sobre a Crônica do Matador do Rei, que é uma série que até agora tem publicados 2 volumes, O Temor do Sábio e O Nome do Vento, mas estou fugindo do assunto do vídeo. O assunto do vídeo de hoje é o livro A Música do Silêncio. Esse livro ele é um spin-off da Crônica do Matador do Rei, é sobre uma personagem em especial que aparece nos livros da série, mas que não tem necessariamente a ver com os demais livros. É mais um livro para se aprofundar sobre essa personagem que é tão misteriosa e que atrai tantos questionamentos sempre que aparece nos livros. Esse livro, então, vai contar a história da Auri. E a Auri ela é uma jovem muito estranha porque ela vive nos subterrâneos da universidade de magia que o personagem principal da Crônica do Matador do Rei, o Quoth, frequenta. E quem leu a série, quem acompanha a série, sabe que ele conheceu a Auri num momento peculiar, assim, meio que por acaso. E ela acabou se destacando na trama porque ela é muito estranha, é muito misteriosa, ela é cheia de segredos. Então esse livro aqui é para você entender um pouquinho mais sobre a complexidade da personagem. O próprio Rothfuss já apresenta esse livro como sendo um livro muito estranho e inclusive não aconselha que esse seja o primeiro livro que você leia dele. Eu também concordo com esse ponto de vista, não acho de maneira nenhuma que você deve começar por A Música do Silêncio, porque esse livro é totalmente não Patrick Rothfuss, sabe? Ele não tem nada a ver com os outros volumes, a escrita dele é totalmente diferente, é uma escrita que combina muito com a personalidade meio louca e peculiar da Auri e não tem nada a ver com a narrativa que ele usa pra falar do Quoth, por exemplo. Achei bastante interessante a maneira como o autor conseguiu trabalhar, assim, um mesmo universo, só que com uma narrativa tão diferente. Achei que isso mostra o brilhantismo do Rothfuss como autor de fantasia. E A Música do Silêncio vai então nos narrar o quê? 7 dias na vida da Auri. O livro é bem fininho, ele tem 100 e poucas páginas, é como se fosse um conto, uma novelinha. E vai narrar 7 dias na vida da Auri, ponto. Não tem um plot, basicamente. Um dia ela acorda e subitamente ela tem a impressão, ou melhor dizendo, a certeza de que ela vai receber uma visita misteriosa no 7º dia. Então ela tem 7 dias para se preparar para tudo que essa visita vai demandar e então os dias subsequentes serão a gente vendo essa preparação dela. A gente supõe que essa visita vai ser do Quoth, mas na realidade ele não aparece em momento algum dessa história. A única personagem mesmo que aparece é a Auri, não tem diálogo, não tem conversa, não tem outros personagens para ela interagir. Então, no que ela vai se preparar para essa visita do 7º dia, a gente vai conhecendo melhor como é a vida dela nos subterrâneos. Isso porque uma coisa que sempre me deixou muito intrigada quando eu tava lendo O Nome do Vento e O Temor do Sábio é como que ela vive, assim, debaixo da cidade, debaixo da universidade, assim. Como é que funciona viver lá embaixo, longe do mundo, longe da luz do sol. E esse livro ajudou bastante a leitora a entender um pouco mais como é que isso funciona. E a mente da Auri fica um pouco mais clara pra gente. A maneira como ela pensa, a maneira como ela age. Ela é uma personagem extremamente pura e verdadeira. E eu acho que isso que eu mais gostei nela. Ela é muito transparente, ela é muito pura. Ela nunca faz as coisas em benefício próprio e sim pensando em um bem maior. Isso a gente já tinha tido alguns vislumbres nos outros livros, mas lendo essa historinha especificamente sobre ela, isso fica muito claro. Ela é totalmente altruísta, ela nunca espera nada do mundo. A gente não sabe exatamente porquê, se é por causa de algum trauma ou se simplesmente é a maneira dela agir, mas ela nunca espera nada do mundo. Ela acha que todas as coisas têm que se equilibrar e se encaixar
mas que ela mesma não tem que pedir nada em troca. E eu preciso comentar que foi bem difícil começar a ler esse livro, porque como eu falei, ele tem uma narrativa muito peculiar, não tem aquela coisa de aventura e agilidade que a gente vê nos livros protagonizados pelo Kvothe. Esse já é um ritmo bem mais lento, com muita repetição. Ele é narrado em terceira pessoa, o que é ótimo, porque eu acho que seria um pouco confuso se ele fosse narrado pela perspectiva da Auri. Mas apesar disso, demorou um pouquinho para me acostumar, tanto com a lentidão, com o ritmo do livro e também com as palavras. É um livro que tem bastante neologismo, que eu acho que é uma característica da Auri, inventar palavras para o seu uso próprio. Então o autor seguiu. É um livro de frases curtas, diretas, não tem orações longas e complexas com vários verbos. Não, ela fez isso, ela fez aquilo. É um dia assim, é um dia assado. Ele vai construindo a narrativa dessa maneira e o seu interesse vai aumentando de maneira diretamente proporcional. No primeiro momento, eu confesso que eu peguei o livro e falei, cara, vão ser 130 páginas sobre nada. Mas conforme a história foi se desenrolando, eu fiquei extremamente íntima e extremamente simpática a Auri. Eu consegui me sentir cativada por ela, eu consegui sentir empatia pela personagem de uma maneira que foi muito doce e foi muito natural, não foi nada forçado. Ela não é aquela personagem que é boazinha, tipo Poliana, sem defeitos, sabe? Não, ela é o que ela é. Ela não se esforça pra ser da maneira como ela não tá fazendo nada forçado. Ela simplesmente te cativa por ser como ela é. E assim, eu não acho que os livros, sobretudo livros de ficção e livros de fantasia, precisem necessariamente nos trazer uma lição. Mas se este livro tem uma lição pra passar, é a lição de que a gente deve tentar ser menos egoísta e pensar mais no que é bom pro mundo, no que é bom pra sociedade, do que é bom pro nosso próprio umbigo. E eu tô falando isso porque cada vez mais eu vejo as pessoas falando sobre política ou falando sobre problemas sociais, falando sobre si, no que aquilo afeta elas e as suas vidas e as suas situações, seja econômica, seja, enfim, qualquer situação de vida, quando na verdade elas deveriam estar se questionando se aquilo é bom para o coletivo, se aquilo é bom para um todo, para um bem maior. Isso é algo que me incomoda muito, pessoas que acham que seus umbigos são o centro do universo, e a Auri é um ótimo tapa na cara para as pessoas que agem assim, que pensam assim. Então que a gente possa ser um pouco mais como a Auri nas nossas ações cotidianas. Eu achei adorável esse livro. Não é um livro para todos, assim, eu concordo com o Rothfuss quando ele diz que esse livro talvez não seja para muitos dos leitores da Crônica do Matador do Rei, mas uma coisa que tem muito bonita que eu achei aqui no final do livro, nas notas finais do autor, é um diálogo que ele tem com uma das beta readers dele. E ele falando que acha que a história não vai vender porque é uma história, para ser uma história precisa ter mais de um personagem, precisa ter ação, aventura e diálogos, e essa história não tem nada disso, então ele acha que ninguém vai querer ler. Porque as pessoas esperam outro tipo de história, sobretudo quando se trata dele como autor. E aí a beta reader dele responde algo que eu achei genial, que é: essas outras pessoas que fiquem com as suas histórias normais. Essa história não é para elas. É a minha história. É para gente como eu. E, gente, eu achei isso, assim, tão incrível. Porque é exatamente assim como eu me sinto muitas vezes. Eu vejo muitos youtubers e blogueiros literários que gostam de livros assim, tipo, tiro, porrada e bomba o tempo todo, tem coisa acontecendo no livro, enquanto eu gosto de uma coisa mais light, uma coisa mais, sabe, eu não necessito tanto de muita ação pra eu me interessar pela história. Eu gosto de uma outra vibe. Eu gosto de alguns livros super movimentados e com muita ação, mas não necessariamente eles são meus preferidos. Inclusive os meus livros favoritos nem são aqueles mega eletrizantes.
Costumam ser livros mais introspectivos, com personagens mais parecidos comigo. Isso é engraçado, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E a fala dessa beta reader foi muito eu. Então, eu concordo que não é um livro pra todos, mas pra mim agradou muito. Foi um spin-off muito gostoso de ler. E eu tenho a impressão que tem algumas coisinhas nas entrelinhas que podem ser importantes para a leitura do terceiro livro quando ele for lançado. Mas eu tive a impressão nítida de que tinha algumas coisas que o Pat estava tentando falar nas entrelinhas, sabe? Então já tem teorias da conspiração sobre a música do silêncio rolando por aí. Eu já estou acompanhando para tentar formular as minhas próprias teorias sobre o que vem por aí na saga do Quoth. Em geral, eu recomendo bastante a música do silêncio, mas, de novo, recomendo que você leia primeiro O Nome do Vento e O Temor do Sábio para então se jogar na historinha da Auri, porque vale muito a pena, é um livro gostosíssimo de ler. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei para me ajudar a divulgar o conteúdo e se inscreva aqui no canal caso ainda não tenha se inscrito. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!